Esses animais, na verdade, tinham capacidade de lidar com coisas diferentes e com problemas em seu meio ambiente. Este era um animal que conseguia resolver problemas. E o gliptodonte provido de uma armadura sólida era definitivamente um problema. Eu vejo o Kelenken meio que rodeando este gliptodonte e tentando descobrir como pegá-lo. Vai analisando, checando e estudando. Finalmente, depois de rodear o gliptodonte por um tempo razoável, acho que a ave do terror pode ter descoberto que se ela puser seu pé embaixo da borda da carapaça do animal, ele pode virar e ficar de pernas para o ar, expondo sua barriga macia. A América do Sul era uma cornucópia de presas para o Kelenken e seus parentes. Sendo um predador ativo, uma ave do terror de 200 quilos tinha de comer entre 10 e 15 quilos de comida por dia e o continente isolado fornecia isso. Para aquelas aves, era um provável jardim do Éden. Estamos falando de um verdadeiro buffet de presas em potencial, de onde as aves do terror pudessem se servir com pouca concorrência. Algumas delas chegaram a atingir tamanhos bem grandes. Mas nada é para sempre. O nosso planeta está constantemente em mudança e para as aves do terror, o paraíso do isolamento começaria a desmoronar com os rugidos de um vulcão. Até 1961, os cientistas achavam que as aves do terror tinham vivido apenas na América do Sul. Mas um pedaço de perna e uma parte de um dedo do pé levantaram uma possibilidade nova e intrigante. Quando o Titânis foi encontrado na América do Norte, ninguém acreditou. Achava-se que era outra coisa. Este vídeo mostra cientistas trabalhando embaixo d'água no Rio Santa Fé, na Flórida, no exato local onde eles encontraram fragmentos de uma criatura identificada como Titanis valeri, a primeira e única ave do terror conhecida na América do Norte. Dá para imaginar a emoção que sentimos quando achamos este primeiro espécimen, uma espécie desconhecida que esteve aqui na Flórida? Esta criatura de um continente isolado do mundo pela água acabou a cerca de 11 mil quilômetros de sua origem. Sua estrada foi pavimentada pela lava e cinza dos vulcões da Terra. Esta é uma cinza vulcânica enorme. Um pedaço de cinza interessante. Na região central do Oregon, o geólogo Greg Retalak mostra ao paleontólogo George Duckler como os vulcões podem mudar rapidamente a paisagem. É um tipo de rocha vulcânica eruptiva bastante diferente. Retalak diz que o depósito no Oregon foi criado por uma erupção antiga no Círculo de Fogo do Pacífico, uma série de mais de 400 vulcões que circundam o Oceano Pacífico desde a Nova Zelândia até o Chile. Parte dessa série está no Panamá, onde as Américas do Norte e do Sul antigamente ficavam separadas por uma porção de água. Os dois continentes foram unidos por uma atividade vulcânica no istmo da América Central no final do Mioceno, quando a ave do terror estava viajando. A ligação foi formada amplamente pelos vulcões que produziram lava que surgiram do mar além da elevação das placas tectônicas. Mas tem mais coisas nessa história. As selvas nativas da Terra Nova na América Central não eram o tipo de meio ambiente por onde as aves do terror teriam migrado. É aí que entram os depósitos de cinza vulcânica como aqueles do noroeste do Pacífico. A erupção do Monte St. Helens foi uma desse tipo, mas ela só criou cerca de 1 metro de cinza. Esta criou 33 metros de cinza com 600 graus centígrados. Foi uma erupção muito maior do que a do Monte St. Helens e deve ter criado enormes extensões de campo aberto. O vulcão que criou esse depósito entrou em erupção a 325 quilômetros de distância. A camada grossa de rocha que ele deixou para trás pode ser vista em lugares sobre uma área de 300 mil quilômetros quadrados. As pobres criaturas que estavam no caminho deste fluxo viraram torrada. Tudo. As árvores, os animais, todos os tipos de coisas. Tudo virou torrada. 600 graus centígrados. É pior que um crematório. A que velocidade foi?
Eles não conseguiram fugir disso. É a morte sobre rodas. Entre 13 e 5 milhões de anos atrás, erupções parecidas com a do Panamá resultaram no que Retalhak chama de recapeamento instantâneo da Terra, que destruiu selvas e abriu rapidamente os caminhos para que as aves do terror chegassem ao norte. Durante o curto período de tempo em que as plantas vieram e recolonizaram esta paisagem devastada, existiu muito cerrado para criaturas dos cerrados, como as aves do terror, por exemplo. Essas aves encontraram erupções deste tipo e sobreviveram. Ela pode ter migrado através dessa nova terra por 300 ou 500 quilômetros. Os ossos de titanes na Flórida são uma forte mostra de que as aves do terror usaram o istmo do Panamá para migrar para a América do Norte. Quando os vulcões preencheram o espaço entre os dois continentes, a ponte de terra resultante tornou a migração possível. As aves se espalharam pelas savanas conhecidas, agora acessíveis por meio do novo itinerário. Acho que as aves do terror são como muitas outras espécies, que caso o habitat esteja disponível, elas vão ocupá-lo o mais rápido possível. Desde a descoberta em 1961, apenas um punhado de fósseis de aves do terror norte-americanas foram encontrados. Atualmente existem 42 espécimens de titanes na América do Norte. 41 desses espécimens residem aqui no Museu de História Natural da Flórida. Sem um crânio ou qualquer outro fóssil grande, é quase impossível para os especialistas montar uma imagem completa da ave do terror norte-americana. Tudo o que eles têm para trabalhar são fragmentos insuficientes de ossos. Irv Quittmeyer calculou as dimensões-chave para o titanes através da comparação das proporções dos ossos de outras espécies de aves do terror. Por exemplo, ele usou o fragmento da base da perna do titanes para descobrir a extensão total do osso. Quando examinamos este osso, vemos que ele é bastante largo, e tal base deve ter sustentado uma haste longa de osso e uma ave alta. A maneira como isso devia funcionar pode ser ilustrada por essas bolas de argila e réguas. Em uma base pequena, isso aqui poderia cair. Então ele precisava de uma base grande para manter tudo no lugar e com uma menor aqui. Então, uma base grande, uma haste longa de osso, uma ave alta. Uma menor com uma haste menor, uma ave menor. O jogo de números de Quittmeyer envolvia a comparação de dimensões de 16 espécies de aves do terror. Ele até investigou a siriema da América do Sul, o parente vivo mais próximo daquela ave. Os cálculos forneceram as dimensões críticas necessárias para construir um esqueleto de metal espetacular de um titanes para o Museu da Flórida. Uma imagem completa da ave do terror. Os cientistas concluíram que o titanes era surpreendentemente parecido com o Kelenken, a espécie de ave do terror mais alta. Mas o titanes era cerca de 20% mais baixo. O tamanho reduzido pode tê-lo tornado mais rápido e mais ágil. As aves do terror que vieram para o norte fizeram parte do grande intercâmbio americano, uma imensa troca de espécies entre as Américas do Norte e do Sul através do Panamá. A ave do terror precisava de sua velocidade para a nova presa que ele encontraria. Caçar o cavalo veloz deve ter sido um desafio para o titanes. As aves corredoras mais rápidas atualmente são os avestruzes. Parecidas em forma e tamanho, os avestruzes nos oferecem uma maneira de descobrir como as aves do terror corriam. Algumas aves do terror se parecem muito em termos de proporção dos membros com um avestruz. Por isso não erraríamos se reconstituíssemos a locomoção de uma, tendo como parâmetro a de um avestruz. Já que avestruzes conseguem correr a 50, 60 quilômetros com facilidade, não são fáceis de serem capturados para uma demonstração de sua técnica. Então, o biólogo Kevin Middleton convidou o ginasta Henry Holloway para ir ao campus da Universidade da Califórnia, em São Bernardino, para explicar como as criaturas como os avestruzes ou aves do terror conseguem correr tão depressa. Holloway vai mostrar como pernas humanas conseguem funcionar como pernas de avestruz com a ajuda de um equipamento especial. São pernas de pau. Esta é uma estrutura de alumínio, com uma mola de folha de fibra de carbono que vai devolver a força que você aplicar.
As pernas vão permitir que Henry corra como um avestruz imitando os tendões longos e flexíveis nas pernas das aves. Mas a anatomia dos ossos também faz parte da equação. Este é o osso da coxa, o joelho, a tíbia e o pé. Em uma ave, o pé seria muito mais comprido. Uma ave corre apoiada nos dedos da pata. Uma pata mais comprida é importante porque dá efeito alavanca maior para os músculos e permite passadas mais largas. Os joelhos visivelmente invertidos em uma ave que corre depressa são, na verdade, os tornozelos do animal. É uma ilustração dramática do comprimento dos ossos dos pés